definição básica de um angiosperma. E o que seria um angiosperma? Bom, angiosperma seriam plantas que produzem as suas sementes inseridas, alojadas, como queira entender, dentro de frutos. Então, toda planta que produz sementes inseridas nos frutos, sendo uma angiosperma, ela já tem uma programação bastante complexa já a partir da sua semente. Porque dentro das sementes vai conter o embrião, e nesse embrião é que está toda a energia, o complemento nutricional que a planta no seu primórdio da germinação vai ter necessidade, e que esse embrião ele vai sustentar a planta até quando ela seja capaz de retirar do meio ambiente, no caso do solo, os seus macro e micronutrientes para o seu crescimento. E como que ocorre o crescimento de uma planta? Bom, as células que são as precursoras da morfogênese, elas entram num processo, no caso, chamado de diferenciação celular. E estas células, elas têm uma incrível capacidade de divisão celular e ocorre sucessivas mitoses. E esse mecanismo fisiológico na planta faz com que haja um aumento do número das células na planta, e que automaticamente, aumentando o número das células da planta, vai proporcionar o crescimento. E à medida que as células vão envelhecendo, essa diferenciação celular, ela também vai proporcionar uma condição com que essas células tenham capacidade de realizar funções diferenciadas também. O córtex, ele se localiza, no caso, abaixo da epiderme, e é no córtex que dá para entender a questão da casca, o invólucro no caso da planta. E esta camada, ela é constituída por várias camadas ou tipos celulares que são originados a partir do meristema fundamental. No córtex, a diferenciação do meristema fundamental leva à formação de parênquimas e também de esclerênquimas, né? Então, logo nós vamos falar da diferenciação dos parênquimas. Parênquimas é um tecido formado por células, no caso de paredes finas ou paredes primárias, né? Elas são constituídas basicamente por celulose, certo? Então, o tecido parenquimático, ele vai preencher alguns espaços entre os tecidos de revestimento e tecidos condutores. Então, por essa razão, que são chamados de tecidos de preenchimento. No córtex são encontradas as células parenquimáticas, e estas possuem entre si um espaço intercelular que são cheios de ar. E que esse fato é essencial para a realização da respiração das células, principalmente das raízes. Então, as células parenquimáticas, embora ela já tenha sofrido a diferenciação celular, como nós já retratamos hoje, ela tem a capacidade de uma desdiferenciação, ou seja, ela pode voltar a se dividir. E nessa função ela pode desempenhar um papel importante na questão da regeneração de lesões, eventualmente, que a planta pode sofrer.
Então, no momento que a planta sofra uma agressão, que tem algum machucado, essas células parenquimáticas elas vão ter uma capacidade fabulosa de reiniciar o ciclo novamente e fazer novas divisões. No tecido parenquimático, nós podemos falar sobre a produção do amido, do parênquima de reserva ou do parênquima amilífero, né, do amido, das plantas que flutuam na água também entra a função dos parênquimas, aonde elas vão ter um acúmulo de gases entre suas células e que estas são denominadas de aerífera, de ar, né, aeríferas ou aerênquima, né? E também podemos considerar na questão do parênquima, das células parenquimáticas, dos tecidos parenquimáticos, as plantas de regiões, por exemplo, de regiões secas ou áridas, no caso, elas possuem parênquima aquífero. E que isso significa que são parênquimas ou tecidos que tem a capacidade e a especialização de reservar uma quantidade de águas, né, nesse tecido da planta. Na questão do crescimento da raiz, no caso vai ocorrer o seguinte: na periderme vai surgir estruturas denominadas lenticelas. E essas lenticelas que vão possibilitar, no caso, as trocas gasosas entre as células internas da raiz e o ar do solo. Então, essas lenticelas têm essa função muito interessante na troca gasosa entre as células internas da raiz e, no caso, do substrato ou do solo na região de crescimento. Enquanto que as lenticelas também são regiões em que as células estão frouxamente unidas. Então, essas células das lenticelas, elas têm um espaço entre eles e que permite, esse espaço é que vai permitir a difusão, no caso do gás oxigênio, para dentro da raiz e uma outra função, a saída do que automaticamente na entrada do oxigênio vai sair o gás carbônico. Então vamos para uma questão do Enem, Enem-MEC, diz o seguinte: caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para polinização, que é o caso das: letra A, algas. Letra B, briófitas como os musgos. Letra C, pteridófitas como as samambaias. Letra D, gimnospermas como os pinheiros. E letra E, angiosperma como as árvores frutíferas. Vamos analisar a letra A. Algas. Não, as algas não têm necessidade de polinização pelos insetos. É a letra B. Briófitas como os musgos. Lembrando, os musgos eles crescem em lugares úmidos, em pedras, barrancos,
e assim por diante. E são organismos pequenos, geralmente de poucos centímetros, e que eles não têm todo esse aparato do florescimento, da polinização. Então, também a letra B estamos descartando. A letra C, pteridófitas como as samambaias, também não. Sabemos que as samambaias não têm o florescimento, não são plantas que têm a necessidade de polinização, até porque não têm o florescimento. A letra D, gimnosperma, como os pinheiros, também não, porque de fato o pinheiro ele é um gimnospermas e que não tem essa dependência tão direta da polinização dos insetos para a sua sobrevivência. E a letra E é exatamente a questão perfeitamente correta. Por quê? Angiosperma, como as árvores frutíferas, aí sim, angiospermas são plantas que produzem flores que vão produzir suas sementes inseridas em frutos. E automaticamente a polinização é um mecanismo de fertilização realizado pelos insetos e que é perfeitamente chave e fechadura a resposta. Agora, uma questão da Universidade Federal Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, a questão diz o seguinte: a textura arenosa que se percebe ao saborear uma pera é dada pela presença de células mortas na maturidade, com paredes muito espessas e com reforço de lignina. Pelas características apresentadas, essas células são constituintes do tecido denominado. Letra A, meristema. Letra B, esclerênquima. Letra C, floema. Letra D, parênquima. E letra E, epiderme. Então vamos analisar a letra A, meristema. Não, essas estruturas arenosas da pera certamente não é meristema. O que seria um meristema? Meristemas são grupos de células que têm características e capacidade de se dividir indefinidamente. Então, meristemas são as primeiras células com capacidade de divisões mitóticas, como já hoje nós falamos. Então, automaticamente descartamos a opção A. Analisando a letra C, floema. Não, o floema seria um mecanismo onde entra no processo de transporte, principalmente de água, na planta. Então, automaticamente não seria esta resposta, não. A opção letra D, parênquima, também não. A parênquima seriam a célula, no caso específica, de uma glândula ou de um órgão que é contida em um tecido conjuntivo. Então, esse tecido vegetal fundamental é que constitui, no caso, a maior parte da madeira, né, da massa do vegetal. Então, automaticamente, essa textura arenosa da pera, da fruta pera, não é parênquima, não. A letra E, epiderme, também não. A epiderme só é a parte das células que compõem a estrutura
mais externa do vegetal. Então, automaticamente, também não seria essa a resposta correta. Então, a textura arenosa que se percebe ao comer ou saborear uma pera, e que tem um reforço de lignina, certamente é o esclerênquima. Então, a opção correta é a letra B, esclerênquima, né? A outra é uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso. Diz o seguinte: as baías pantaneiras são povoadas por muitas macrófitas, dentre as quais os aguapés, que se destacam por abundante ocorrência. Esse vegetal é adaptado para flutuar em ambiente inundável por possuir a letra A, esclerênquima, a letra B, aerênquima, opção letra C, colênquima, opção letra D, parênquima palissádico, opção letra E, parênquima lacunoso. Vamos analisar a última, a letra E, parênquima lacunoso. Não, porque o parênquima lacunoso é um tecido foliar, no caso de foliares de preenchimento. Não tem nada a ver com aerênquima ou com o mecanismo de flutuação. A letra D, parênquima palissádico. Não, parênquima palissádico ele tem uma função na realização da fotossíntese da planta. Não tem nada que ver com as partes de flutuação do vegetal. Então, também descartamos a letra D. Colênquima. Não, o colênquima ele entra no processo do reforço da celulose ou do reforço da estruturação do corpo da planta. Não tem nada a ver com as partes aeríferas da planta. E a opção letra A diz esclerênquima, só lembrando que na anterior, o esclerênquima, nós, na outra questão, que entra na composição da estrutura arenosa da fruta da pera, né? Então, nessa questão, nada a ver. Então, não seria essa opção correta. Então, a letra B, exatamente a resposta correta. A aerênquima. Por quê? O aerênquima são tecidos paraquimentosos e que elas contam com grandes e numerosos espaços intercelulares. Então, dentro das suas células existe um espaço que tem um certo tipo de ar, e esse é um mecanismo faz com que se torne aeríferas, né? E que estas plantas aquáticas apresentam essas aerênquimas em suas células ou em seus tecidos. Então, seria a letra B a questão correta. A outra questão aqui é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Diz o seguinte: o conjunto de células que apresentam um orifício central ostiopo, que existe na epiderme de alguns órgãos verdes ou vegetais, principalmente nas folhas, e que tem função de regular as trocas gasosas da planta com a atmosfera.
Letra A, pecíolo. Letra B, mesófilo. Letra C, tricoma. Letra D, estroma. E letra E, estômatos. Pecíolo, só lembrando, é uma estrutura da folha, é o segmento da folha que prende o ramo da folha ao tronco, então nada a ver com o conjunto de células, né? Letra B, mesófilo. Não, o mesófilo, só lembrando, é um conjunto de tecidos parenquimáticos das folhas, no caso das folhas da planta. Então, não vem ser o conjunto de células que vão apresentar o orifício central. Então, descartamos a B também. A opção C, tricoma, também não. O tricoma são estruturas que servem como estruturas de proteção para a planta, né? Então, são originários de apêndices epidérmicos, no caso, e no caso elas podem formar uma ou mais células e atuam em formas diferentes. E a proteção do tricoma, geralmente a função dela é a proteção da planta, né, no caso. E o estroma também podemos descartar, porque é um tecido conjuntivo, no caso vascularizado, e que forma um tecido nutritivo da planta, mas não tem essa função da troca gasosa, não. Então, também podemos descartar a opção letra D. Então, agora está restando a opção letra E, e exatamente essa é a questão verdadeira. Por quê? Porque os estômatos são estruturas que têm a função de regular, no caso, as trocas gasosas da planta com a atmosfera. Então, a opção correta, letra E, estômatos. Vamos analisar aqui uma questão da UERJ, Universidade Estadual Rio de Janeiro. Diz o seguinte: uma fruta podre no cesto pode estragar todo o resto. O dito popular acima baseia-se no fundamento biológico de que a liberação de hormônio volátil pelo fruto mais maduro estimula a maturação dos demais frutos. Esse hormônio é denominado de etileno. Letra B, auxina. Letra C, citocina. Letra D, giberelina. Letra E, gás metano. Então vamos ser bem objetivo nessa questão, não vamos dar explicação das questões descartadas, só vamos lembrar o seguinte: o hormônio que vai estimular o amadurecimento dos frutos é o etileno, opção letra A. Então, quando uma fruta acaba por madurar, ela vai liberar o gás etileno e que este automaticamente vai atingir outros frutos mais verdes. Então, por isso que essa frase, uma fruta podre no cesto pode estragar todo o resto. Então, a lógica é que o etileno, ele induz o amadurecimento
do fruto ou das frutas. Só lembrando que biologicamente o correto é fruta e popularmente é fruta. Então, tanto faz. Quando a gente fala fruta ou fruto, tanto não entendendo é o que vale. Só para uma complementação, quando se fala, se retrata o termo popular, quando a gente fala popularmente ou no coloquial, eu vou para um mercado comprar frutas. Agora, quando é tecnicamente, aí sim, aí é considerado fruto, né? O fruto do pêssego, o fruto banana. Agora, coloquialmente, vou para o mercado comprar frutas. Aí é coloquial, popularmente, não tem problema. Lembrando que o que vale é o entendimento, mas tecnicamente é frutos e popularmente é fruta.